Então hoje a gente vai falar no seguinte tema: mercado pet realmente é uma boa opção? E por que eu escolhi esse tema, gente? Apesar de a gente ter números incríveis do mercado pet, ao mesmo tempo a gente sabe, inclusive isso foi falado na live de ontem, que tem muitos pet shops que estão fechando, muitos pet shops que estão passando por dificuldade e muitos pet shops que estão naquela fase desanimada, já está um tempo no mercado e está um pouco sem esperança para esse mercado. Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o mercado e, claro, trazer as minhas considerações pessoais desse tempo todo que eu tô no mercado, o que eu tenho sentido. E eu consegui pegar um boom, né? Consegui pegar um boom. A hora quando eu comecei, há 8 anos atrás, o pet shop tava começando, ainda não tava ainda nesse boom. Foi logo depois, mas estava naquela fase assim de quase. Né? E eu acredito que eu posso contribuir bastante sobre a minha visão e, claro, né, também através dos meus alunos. Hoje a gente tem mais de 200 alunos dentro do Comece Certo e eu consigo compartilhar o dia a dia deles, as experiências e tudo que a gente compartilha ali dentro do nosso grupo de WhatsApp. Então eu acredito que eu posso contribuir com vocês e realmente trazer novas considerações que talvez você não tenha pensado. Sabe aqueles pontos cegos, né, que muitas vezes a gente, pelo fato de a gente estar ali envolvido nesse mercado, ou seja porque você está estudando o mercado e quer montar o seu negócio, ou porque você já está ali, e a gente não consegue dar aquele estalo, que você pensa assim, nossa senhora, eu tô aqui no mercado e não tinha pensado nisso antes. Então a ideia da live é te mostrar realidades desse mercado, porque é claro que os números são extremamente animadores. Eu quero trazer para vocês os números de 2020, são mais animadores ainda. Mas ao mesmo tempo, de nada adianta você focar nesses números, né? Pensar só nesses números e não fazer o dever de casa, não fazer a lição de casa, né? Eu acho que isso é o principal mal de um mercado que está em franco crescimento, que está em ascensão, que ocupa o primeiro lugar. Porque muitas vezes as pessoas se iludem, né? Como é o mercado que mais cresce, eu vou montar um pet shop e certeza que vai dar certo, vai ser fácil porque o mercado está aquecido, é o melhor mercado. Não adianta se iludir. E, aliás, o desafio é muito maior e eu vou falar um pouquinho sobre isso na live. Então, a primeira informação que eu quero trazer aqui para vocês, eu separei 11 informações, tá? Eu sempre gosto de colocar tópicos porque para vocês irem acompanhando a evolução da live e entender se a gente está no começo, no meio ou no fim. Então, a gente vai falar sobre 11 tópicos hoje, tá bom? O primeiro deles, é claro que eu quero trazer para vocês os números desse mercado. Isso é muito importante para que vocês conheçam os números da onde vocês querem entrar ou os números do mercado que vocês estão, né? Para quem já está nesse mercado. E não tem como ver esses números e simplesmente não se animar. Então, qualquer momento que você esteja aí da sua jornada, você precisa conhecer esses números, você precisa ter entender essa realidade, porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente adquire uma responsabilidade, né? E eu acho que fazer parte desse mercado que está em franco crescimento, a gente assume uma responsabilidade muito grande, né? A responsabilidade de realmente se dedicar e fazer o seu negócio dar certo, porque o mercado está favorecendo muito. Então, se o mercado está favorecendo, onde que está o erro, né? Caso o seu negócio não esteja não esteja dando tão certo ou você ainda está para começar e tem esse medo, né, de não dar certo. Então, o mercado está favorecendo, então a gente tem que fazer a nossa parte. E, bom, vamos começar por um número que é incrível, gente, incrível. Essas pesquisas que eu vou compartilhar com vocês, esses números, são do IBGE, então realmente são números reais e extremamente atualizados, tá? São números para 2020. Primeira coisa, gente, vocês têm ideia que 8 em cada 10 pessoas no mundo, né? Então, claro que essa não é uma pesquisa só do IBGE, né? Porque, enfim, agora eu vou falar numa versão, numa mundial mesmo, numa questão mundial. 8 em cada 10 pessoas no mundo, gente, afirma que o cão é o motivo pelo qual ela levanta da cama. Pensa só, a cada 10 pessoas, 8 no mundo afirma que o cão é o motivo pelo qual ela levanta da cama.
Gente, vocês têm ideia disso? Vocês têm ideia dessa informação, tanto que ela é valiosa? Porque pensa só, se a cada 10 pessoas, 8 afirma que o pet dela é o motivo pelo qual ela levanta da cama, olha só o tanto que essa pessoa não vai fazer de tudo para cuidar desse pet, para realmente fazer o melhor que ela puder por ele, ainda que ela esteja em crise, ainda que ela esteja sem dinheiro, ainda que ela esteja num momento difícil. É o motivo pelo qual ela está viva, é o motivo pelo qual ela tem motivação. É tudo na vida dela, né? Esse é o motivo que você levanta da cama. E olha só, gente, 8 a cada 10 pessoas. Vocês têm noção do tanto que esse número é animador? Agora presta atenção no próximo tópico. Ó, vocês têm ideia que no Brasil, agora eu vou falar assim numa pesquisa do IBGE, no Brasil existe mais pets do que crianças nos lares dos brasileiros? Tem mais pet do que criança nos lares dos brasileiros. Agora pensa aqui comigo, gente. Criança precisa do quê? Escola, médico, hospital, né? De vez em quando. Mas vamos focar aqui mais em criança, em escola e médico. Ou seja, pet shop tá melhor do que escola. O nosso mercado é muito maior. Pet shop está melhor do que hospital, do que médico, porque o nosso mercado é muito maior. Vocês têm ideia desses números, gente? A gente tem mais pet nas casas do que crianças. Olha o tamanho do nosso mercado. O mercado é gigantesco, E esse número só vai aumentar, esse número vai aumentar cada vez mais. Então é algo que a gente tem que entender tudo isso para que a gente possa saber como trabalhar da melhor forma. Porque cadê essa galera? Né? Se você tem pet shop, você pode estar pensando, tá bom, mas cadê essa galera que não está vindo no meu pet shop? Cadê esse tanto aí de pet que não está vindo no meu pet shop? E eu quero que nessa live você descubra o porquê que não tá indo para o seu pet shop, o que está acontecendo, é essa a intenção. Só que eu quero só te falar o seguinte, por mais que você possa pensar, o mercado pet está saturado, tem muito concorrente, tem um pet a cada esquina. Olha o tamanho do nosso mercado, o tamanho. E aí tem um outro número que é o seguinte, a gente tem hoje 138 milhões de animais no Brasil. 138 milhões de animais no Brasil. Se a gente dividir pelo número de pet shops que existem no Brasil, porque eu já fiz essa conta, tá? Claro que essa conta não é exata, mas vamos só pensar, tá? 136 milhões de animais no Brasil, dividido por 150 mil pet shops, se não me engano, tá? Dá simplesmente, gente, em torno de 900 animais. Não tô falando de 900 banhos, não. Tô falando de 900 animais por pet shop. 900 animais, levando em consideração que a maioria deles toma banho 4 vezes no mês, né? Um banho por semana, faz 900 vezes 4. É o número de atendimento. É óbvio que essa conta não é perfeita, é óbvio que essa conta não é exata, mas eu só quero te mostrar o tamanho do nosso mercado e que ainda que exista muito pet shop, clínica, né? Esse número é pet shop com clínica, enfim, ainda que exista muito, mas olha só o tamanho do nosso mercado, ele vai crescer muito mais, muito mais. E qual que é a projeção de faturamento do IBGE para o ano de 2020 para o mercado pet? Gente, entre 20 bilhões a 40 bilhões. De 20 a 40 bilhões. Desse número, eu quero dizer para vocês que o que dentro do segmento, tá? O que mais ocupa espaço, o que mais vende, o que mais fatura no mercado pet é a alimentação. A alimentação, ela ocupa 70% do mercado pet. Né? Até porque o cachorro precisa comer. Então, um banho ele pode deixar para outra semana, às vezes a pessoa dá em casa, mas o cachorro precisa comer. Então, o que ocupa desse mercado pet, o que mais fatura nesse mercado pet é a alimentação. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte:
Amanda, ração, inclusive até já fiz um vídeo aqui sobre isso, mas ração, nossa margem de lucro é pequena, né? Ainda mais quando a gente está falando de ração super premium. Ok, a nossa margem é pequena para esse tipo de ração, mas inclusive tem um vídeo lá no meu canal do YouTube de 4 anos, de 4 anos atrás, que eu gravei uma série nos Estados Unidos. E há 4 anos atrás, gente, a alimentação natural lá nos Estados Unidos estava bombando já, mas bombando. Você entrava em qualquer pet shop, você entrava em qualquer pet store e o que bombava era alimentação natural. Dentro do espaço das lojas, a ração ainda ocupava mais espaço, mas a alimentação natural era muito, assim, era muito mais do que a gente pudesse imaginar, né? Era algo que eu fiquei assim chocada. Congelada, desidratada, natural, freezers e mais freezers. Então era óbvio que isso ia chegar no Brasil. Por quê? O mercado que ocupa o mundial, que ocupa o primeiro lugar do mercado pet é os Estados Unidos. Ou seja, as coisas começam a acontecer nos Estados Unidos, é uma tendência natural de começar a acontecer aqui também depois de alguns anos. Portanto, há 4 anos atrás, a alimentação natural já estava bombando e hoje no Brasil ela também está crescendo, ela está em franco crescimento, ela está no auge dela. Mas isso vai ser uma tendência cada vez maior. Então, se no seu pet shop você tá, quando eu falo 70% alimentação, você pensou na ração, ok, só que o mercado de alimentação natural vai crescer muito, vai crescer demais. É óbvio que quando a gente está falando dos grandes centros, né, das grandes capitais, isso começa a chegar primeiro. No interior vai demorar um pouco ainda para isso acontecer. Só que se você já está ligado a essa tendência, se você já está entendendo que isso está acontecendo, quem sai na frente, gente, quem chega primeiro, bebe água limpa. Então já começa a introduzir aí dentro do seu mix de produtos alimentação natural. Já existe, gente, comida desidratada, comida congelada. Já existem empresas que fazem marmitas para pet. Isso já existe. E não é tão difícil mais de encontrar. E o que é legal? Você procurar, claro, né? De repente você fala, não, eu não quero mexer com isso. Ok, mas procurar empresas que você possa fazer parcerias, que você possa mostrar que isso existe para o seu cliente. Isso mostra que você está antenado, isso mostra que você está ligado nas tendências do mercado pet. Então, se a alimentação ocupa 70%, não vamos descartar essa opção, né? E é claro que tirar a ração 100%, né? Eu não tenho muito lucro. É uma opção devido ao lucro? Pode ser uma opção. Mas se a gente sabe que ocupa 70% desse mercado, pelo menos alguma coisa você tem que ter para oferecer para o seu cliente, porque ele vai procurar ração para comprar para o cachorro dele, né? E caso você não ofereça isso, ele vai ter que acabar indo para um outro pet shop que vai oferecer e que pode convidar para um banho e, enfim, acabar roubando o seu cliente. Mas nunca deixar o cliente sem opção. Então, fica atenta a isso, tá? 70% é a alimentação que ocupa esse mercado, por mais que a nossa margem seja pequena em ração e você decida não trabalhar com ração ou não ter mais ração ou diminuir o mix de ração, alguma opção você precisa dar para o seu cliente. Nem que seja uma venda de ração por encomenda. Então, eu sempre aconselho que você tenha umas amostras grátis ali, para que o cliente sempre vai comprar ração quando, gente? Quando acaba, né? Ele nunca chega lá e fala, está acabando a ração do meu cachorro. Não, acabou, meu cachorro já não almoçou, né? Já está com fome, aí que ele vai buscar a ração. Nesse caso, é muito interessante que você já tenha algumas amostras para você não deixar seu cliente na mão, mas você faça uma venda por encomenda. Olha, você pode encomendar sua ração, tá aqui a tabela, amanhã tá na sua casa, né? Você faz um acordo com o seu fornecedor, você vai buscar lá a ração, paga à vista, porque você já vai ter feito a venda. Enfim, é o fato de você não deixar o seu cliente na mão, tá? Porque realmente é um setor que está ocupando 70% do mercado pet. Então não tem como a gente desconsiderar e descartar isso. Não me dá lucro, eu não vou vender. Só toma cuidado, né, para você não perder o seu cliente e tentar de outras formas contribuir com isso para que não deixe ele na mão. Uma outra tendência bem legal é você optar
por rações que são mais naturais, com menos corantes. A gente tem hoje em dia rações que tem essa preocupação no mercado, e é legal você ter isso, porque você pode inclusive dizer para o seu cliente que, olha, não, a gente só tem esse tipo de ração aqui porque são as melhores rações para o seu pet, são as rações que conversam com a missão do nosso pet shop, conversam com os nossos valores, né? Hoje em dia, preocupação com a saúde do seu pet, isso é um tópico que eu vou falar bastante, tá? Então você pensar nas rações que você vai colocar, já que a gente tem um mix muito grande, e pensar nisso, falar, olha, eu só vou escolher as rações que realmente são mais saudáveis pro pet e vender essa ideia, tá? Porque isso é uma ideia que está muito em alta, muito se fala nisso. E eu vou falar já desse tópico, eu não quero dar spoiler. Então eu quis primeiro apresentar esses números para vocês e dizer, tá vendo como o mercado está a nosso favor? O mercado está a nosso favor. Tem muitos números favoráveis. E eu vou falar para vocês, eu já disse na live de ontem, eu vou repetir. Vai demorar para o mercado ultrapassar o nosso. Vai demorar. A gente vai ficar no topo por muitos anos. Por muitos anos. Eu acho difícil um outro mercado conseguir superar o mercado pet tão cedo. Então, o mercado está a nosso favor. Só que, quando a gente tem um mercado crescendo muito grande, né, uma procura as pessoas procurando muito esse serviço, a gente também tem o quê? Um aumento na concorrência, né? Óbvio que se o mercado está crescendo, a concorrência também vai crescer, né? Quanto mais a procura, maior a oferta. Isso é a lei da vida. Isso é óbvio que vai acontecer. E como? Então você não é o único que está querendo montar um pet shop, você não é o único que sabe desses números. Está todo mundo olhando para esse mercado. Todo mundo olhando para esse mercado. E é aí que está o grande... Aliás, eu ia falar o grande problema, mas na verdade eu quero falar para vocês que isso não é um problema. Tem uma frase que eu até já falei no áudio do Resenha Pet, lá no meu canal do Telegram. O que parece problema, na verdade, ele pode ser a solução. Se tem muita gente entrando no mercado, se tem muita gente olhando para esse mercado, eu garanto para vocês que poucas dessas pessoas têm uma preocupação de realmente estudar e conhecer esse mercado. Porque é um mercado que eu, como estou nesse mercado há um bom tempo, o que eu sinto? Que o mercado deu um boom, só que o mercado, as empresas, elas não conseguiram acompanhar esse boom. Tem muito amadorismo nesse mercado, gente. São pessoas que elas entram, porque como o mercado pet tem esse envolvimento com o pet, com essa paixão, eu amo cachorro, eu quero trabalhar com isso, é a minha vocação. Tem muito esse envolvimento de sentimentos, né, quando a gente está falando no mercado pet. E claro, também, muitas pessoas visando a oportunidade de negócio, elas esquecem que é uma empresa como qualquer outra. Então elas não se preocupam em estudar, em conhecer do mercado e em realmente entrar preparado. Então, como a gente tem muito amadorismo nesse mercado, muitas pessoas não estão sobrevivendo nesse mercado. A maioria delas não está sobrevivendo. E é por isso que eu estou te falando que muita concorrência não é um problema. Na verdade, é uma solução. Porque se tem muito concorrente, a gente vai ter que se esforçar para se destacar. A gente vai ter que rebolar para inovar. E isso não é ruim. A gente sair da nossa zona de conforto, isso não é ruim. Pode parecer ruim, né? Porque a nossa zona de conforto, como o próprio nome diz, você está confortável. Você está ali, você abriu uma coisinha mais ou menos, você nem tem que fazer muito esforço e você está ganhando dinheiro. Agora vem a concorrência, você precisa começar a entender seus números, você precisa começar a estudar, você precisa começar a inovar, precisa entender do mercado, né? Precisa começar a se mexer. E isso pode parecer um problema no primeiro momento, mas na verdade é a solução, porque aquela pessoa que tiver mais vontade de crescer, de aprender, de entrar nesse mercado, essa pessoa vai se destacar, né? E aí a gente tem muitos pontos favoráveis quando a gente está falando de Brasil, porque uma coisa é a gente falar alguém que está em São Paulo, por exemplo, e quer montar um pet shop. Poxa, montar um pet shop em São Paulo, dependendo da sua região, realmente você vai ter que inovar bastante, você vai ter que pensar
ter que estudar muito o mercado, você vai ter que pensar muito o que é inovar, porque em São Paulo é onde tudo acontece no nosso país, né? No primeiro momento, São Paulo, Rio. Então, realmente, você inovar em São Paulo ou, né, na sua região, porque muitas vezes a gente está falando de São Paulo, mas na sua região, onde você quer abrir ali, não tem nada nesse sentido. Então, beleza, tem uma cidade muito grande. Mas inovar em São Paulo é muito mais difícil do que inovar no interior de São Paulo. E aí eu vou até ir um pouco mais longe, inovar no interior aqui do Mato Grosso do Sul, gente. É muito mais fácil, né? A gente inovar no interior é muito mais fácil. Você vai em São Paulo, vê o que está dando certo, vê o que está bombando, faz um Ctrl+C, Ctrl+V ali do seu modelo de negócio. É muito mais fácil. Você pega um modelo de negócio que está dando certo, provavelmente não vai ter ainda algo nesse sentido dentro, ali na sua cidade, se você é do interior ou até mesmo uma capital um pouco mais afastada, né? Campo Grande mesmo. Campo Grande é uma cidade que as coisas demoram a acontecer, demoram a vir, né? Então, quando tem algum empreendedor que tem uma visão um pouco mais além, consegue se destacar, porque aqui, apesar de ser uma capital, não é na velocidade de São Paulo, nunca, assim como em várias outras capitais. E é óbvio que a partir daí você tem que entender se na sua região você vai conseguir se aquele modelo de negócio é realmente válido, né? Às vezes é uma cidade pequena, com 10 mil habitantes, e você quer montar uma boutique pet com produtos caríssimos. Em São Paulo dá certo, mas na sua região provavelmente não vai dar. Mas você pode fazer algo ali mais ou menos parecido. Poxa, aqui só tem pet mais simples, né? Pet com casa agropecuária. Eu quero montar algo específico para pet shop. Não vai ser muito luxo, mas quero montar algo bacaninha, bonitinho, com um produto um pouquinho mais diferenciados, mas nada muito caro. Ó, você atingiu um nível mediano, né? Você não foi ali pro além, nada muito caro. Mas pode ser que você esteja inovando ali para o seu mercado. Então, quando a gente está falando de inovação a nível de Brasil, isso nos favorece muito, porque a gente vai ter que entender cada região. Então, tem muita cidade aí do interior que não é tão difícil assim inovar, né? Então, por isso que eu falo que pode parecer um problema a concorrência, mas eu acredito que ela é a solução, porque ela vai elevar o nível do mercado, né? Os melhores vão permanecer. E quem não se preocupar, quem for amador, quem não olhar para o seu negócio, quem não estudar, quem não conhecer, quem não se dedicar para o seu negócio, não vai permanecer nesse mercado. Realmente não vai permanecer. Então, por isso que foi uma pergunta que me fizeram ontem, né? Por que tem muito pet shop fechando? Porque entra aquela galera toda, o mercado pet está crescendo, o mercado pet está bombando, vou abrir o mercado pet e vou fazer acontecer, o negócio vai bombar, mas não estuda, não se preocupa, não entra, a concorrência, o cliente está cada vez mais exigente, né? A gente está falando de pet que dorme na cama. Então, por esse fato, a gente não consegue permanecer no mercado se a gente não se dedicar a ele, né? Então, por que isso é uma coisa favorável? Porque aquela pessoa que se dedicar, ela vai se destacar e ela vai permanecer, né? E não é algo tão... Eu não vejo que é algo tão difícil. Eu só acho que é algo que você precisa se comprometer, precisa de comprometimento, né? Então, esse é um ponto bastante importante quando a gente está falando dos números, porque o mercado favorece, o mercado está muito a favor da gente. Então, se a gente não está dando certo, não é culpa do mercado, não é culpa do mercado, né? Quando a gente está falando de outros mercados, aí a gente, o setor de vestuário caiu, o setor de nananã caiu o movimento por causa da crise e tal. E quando fala de mercado pet, só cresce, só cresce. Ou seja, o mercado está a nosso favor, né, gente? Então, só depende da gente. O próximo ponto, então, gente, isso aqui foi o item 1, vamos entrar no próximo ponto, que é o segundo tópico, que eu acho que é extremamente importante quando você se pergunta o seguinte: o mercado pet está saturado? Né? Tem muito pet shop, será que ainda tem espaço para mais pet shop? E a pergunta que eu te faço é a seguinte: tem espaço para a sua ideia no seu mercado, na sua região? Isso é um ponto muito importante que você precisa responder. E claro, para você responder, você vai ter que estudar o mercado. Não é achismo, né? É realmente estudar o mercado. Tem espaço para a sua ideia? Então, se você quer montar um pet shop,
que é um pet shop legal, com atendimento bacana, com serviço ok, com produtos bonitinhos, uma linha mais para uma boutiquezinha pet, que vai fazer banho, tosse e tal. Ali o trivial, arroz com feijão, né? Será que já não tem pet demais e pets bons na sua região? Será que realmente tem espaço para sua ideia no seu mercado? Será que o mercado está precisando do seu negócio? O que difere uma empresa que se destaca daquela que fica estagnada? Eu não vou nem falar que não dá certo. Eu vou falar que ela fica ali estagnada, ela não cresce. Muitas vezes ela dá certo, ela dá o lucro ali que ela está buscando. Mas ela não cresce, ela não está em franco crescimento, ela fica estagnada. O que difere? Quando você resolve uma solução de um problema. Então, os clientes estão com esse problema que você está querendo resolver. Não tem ninguém resolvendo o problema dele, ou de repente a pessoa que está resolvendo o problema desse cliente, ela está muito lotada, ela não tem horário, né? As pessoas têm que esperar demais para esse problema ser resolvido. Aí, ok, concordo. Agora, se tem muita gente resolvendo esse problema exatamente do jeito que você quer resolver, talvez não tenha espaço para você nesse mercado. Não nesse, mas tem vários outros, né? O mercado pet hoje tem um leque gigante. A gente está falando de pet shop, a gente está falando de clínica, a gente está falando de hotel, a gente está falando de consultório, a gente está falando de daycare, de dog walker, de marmita para cachorro, né? A gente está falando de uma série de setores. Aliás, a gente pode inclusive também pensar naquelas pessoas em produzir uma linha para o mercado pet, né? E mais um monte de profissão que vai surgir nos próximos anos, mais um monte de setores aí que vão surgir, pode ter certeza. Então o mercado pet ele é um leque gigante, né? Ou a gente está falando de uma boutique pet, a gente está falando só de um centro de estética, por exemplo, sem loja, sem consultório, sem nada, só um centro de estética, ou só uma loja pet, sem pet shop, sem nada, dentro de um shopping, por exemplo. Olha o leque gigante. Então, às vezes, aquele modelo de negócio está saturado, mas você pode pensar num outro modelo de negócio, né? Então, a primeira pergunta é, já tem gente resolvendo o problema do cliente do jeito que você quer resolver? E como é que tá essa resolução? Tá ok? Tá em dia? Tá dando conta? Tá conseguindo resolver? Beleza. Agora, se é algo que você sente que está precisando de mais gente para resolver esse problema, então, acho que a resposta é que o mercado não está saturado para você. Então, você tem que analisar todo esse seu mercado e, basicamente, partir dessa premissa. Eu preciso resolver um problema. E como é que estão resolvendo esse problema, né? Às vezes, tem gente já resolvendo o problema de cachorro sujo, né? Ok, estão dando banho nos cachorros, mas está resolvendo de uma maneira que é aquela de só tem tu, vai tu mesmo, né? Aqui na minha região só tem esse pet shop, então eu tenho que levar lá, mas eu não gosto do atendimento, eu acho que o banho deles é muito rápido, parece que não dá banho direito, enfim, só que só tem aquele lugar, as pessoas acabam levando só naquele lugar. Então, você vai propor o quê? Resolver esse problema de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira que vai agradar muito mais os clientes, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Já tem alguém resolvendo esse problema? Se não tem, né? Então eu vou resolver. Ou se já tem, será que eu posso resolver de uma maneira melhor ainda? E caso você já esteja aí nesse mercado, será que já não tem gente demais resolvendo o problema do jeito que você está resolvendo? Como é que você pode melhorar isso? Como é que você pode mudar? Né, gente? Nunca é tarde para a gente recomeçar. Então, às vezes, o seu negócio não está alcançando os números que você deseja, não está alcançando os objetivos que você propõe para esse negócio. Que tal você pensar que se você mudar a forma de resolver esse problema, você vai conseguir atender uma parcela de clientes ali que ninguém está resolvendo, que ninguém está atendendo, uma parcela que está órfã ali, que ela está indo com o que tem, né? Mas se tivesse alguma coisa melhor, essa parcela ia preferir. Acho que esse é um ponto mais importante nesse tópico 2. Agora a gente vai para o tópico 3. Espera que eu vou tomar uma água, gente. Tópico 3.
soluções inovadoras. Essa é a palavra-chave. Você tem que trazer inovações, você tem que trazer soluções inovadoras. Não adianta você ficar no mais do mesmo, né? Aí vem a pergunta, mas Amanda, o que é solução inovadora? Como eu falei para vocês, gente, vai depender muito do seu mercado, vai depender muito da região que você está. Quando a gente está falando nível São Paulo, inovação é uma coisa. Quando você está falando interior, né, vou citar aqui o meu estado, interior do Mato Grosso do Sul, é outro ponto que é a inovação. Só que o que eu quero falar para você é que se você não se dedicar para inovar o tempo todo, você não vai permanecer no mercado. Ai, Amanda, nossa, mas é muito cansativo, eu estou o tempo todo correndo atrás e eu nunca consigo inovar. Ou então, quando eu consigo inovar uma coisa, essa coisa já está obsoleta e eu preciso buscar outra para inovar de novo. Gente, estar no mercado em franco crescimento é um desafio diário. É um desafio diário, porque a concorrência está batendo na sua porta o tempo todo, né? A gente não quis estar nesse mercado, que é o que mais cresce, a gente não decidiu por isso. Isso tem um peso dessa decisão, e o peso é esse. Você realmente precisa se dedicar fielmente todos os dias para buscar inovações. Por isso que é tão importante a nossa mente estar tão ativa. Isso é só a gente que pode fazer pelo nosso negócio, é só a gente que conhece o nosso negócio, é só a gente que conhece o nosso público, que conhece o nosso mercado, a nossa região. E como é que a gente faz para trazer ideias, para trazer soluções? É você estar antenado no mercado, é você estudar, você participar de feiras, você participar de eventos, você tá o tempo todo se dedicando para isso, porque as ideias vão surgindo. Se você decidiu empreender, provavelmente você curte esse desafio, né? Porque quem decide empreender tem uma relação ali com o desafio, né? O empreendedor gosta de desafio, isso é fato. Caso você está empreendendo e você não gosta de desafio, você gosta de segurança, eu preciso te falar que você está na área errada. Porque empreender é desafio o tempo todo, empreender é montanha-russa, é emoção. Empreender é emoção, é isso aí. Então é todo dia você está inovando, é todo dia você está pensando, né? E o que é o importante? É você estar atento ao que está acontecendo. E quem tem, eu não vou nem dizer que não é um dom, quem tem o comprometimento de enxergar à frente, essa pessoa ela vai longe. Você tem que buscar esse estudo, essa habilidade, sabe? De você enxergar o que está à frente, enxergar o que está por vir. Quem consegue, é quase uma premonição, sabe? Quem consegue enxergar o futuro, para onde vai o mercado, essa pessoa ela vai se destacar. E como é que ela consegue, gente? Como é que a gente consegue esse dom? Como é que a gente atinge isso? Gente, não precisa ir muito longe. Acompanhe o que está acontecendo nos Estados Unidos. O que está acontecendo nos Estados Unidos vai acontecer aqui no Brasil. É fato. Tu não precisa ir muito longe, que eu estou te dando o caminho, né? E hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem o Google ao nosso favor. Você não precisa ir até os Estados Unidos para isso. Acompanhe as notícias do nosso mercado. O que está acontecendo lá vai acontecer no nosso mercado. É uma tendência natural. Então, você tem que se dedicar para isso. Eu sei que a gente está lá na rotina de empreendedor, é funcionário, é pedido, é fornecedor, é cliente, é toda a rotina do empreendedor de pet shop. Eu sei, eu conheço essa rotina. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue se dedicar para isso, né? E realmente estudar o nosso mercado, mas isso é fundamental. Isso é fundamental, não adianta, tá? Se você não incluir isso na sua rotina, não vai dar certo. Quem não está inovando todo dia, quem não está buscando inovação todo dia, vai ficar para trás. Vai ficar para trás e o mercado vai te engolir. Tem muita gente entrando nesse mercado que não está para brincadeira, não. Não está nem pouco para brincadeira. Tem pessoas que estão estudando há 1, 2 anos. E como é que eu sei disso? Porque eu tenho mais de 200 alunos, gente. E eu tenho pessoas que compraram as primeiras versões do Comece Certo. Essas pessoas ainda não abriram. Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão só afiando o machado. Estão só afiando o machado. Vocês já escutaram essa lenda, enfim, essa parábola, né? Enfim, o que dizia? É o seguinte:
dois lenhadores resolveram fazer uma competição de quem conseguia derrubar mais árvores em menos tempo. E aí teve um cara, né, que ele começou, vamos por lá, o cara A e o cara B. O cara A começava o tempo todo louco, sem parar, e vira e mexe, ele olhava e ele via o cara B ali sentado. E ele falou, não, eu vou ganhar certeza. E ele só lá, derrubando árvore. Quando chegou no final da competição, o cara B derrubou 3 vezes mais que o cara A. Ele falou assim, mas vem cá, como é que é possível? Como é que é possível você ter derrubado muito mais árvores do que eu? Eu olhava para você o tempo todo e eu via você sentado. Aí ele disse o seguinte, olha, enquanto você estava se matando aí para derrubar um monte de árvore e você me via sentado, eu estava afiando o machado. Eu afiava o meu machado e com isso eu derrubava uma árvore muito mais rápido do que você, porque eu afiava o meu machado. Então tem muita gente afiando o machado aí, tá? Há muitos anos. Quando essa galera entrar no mercado, vai derrubar muita gente que está há muito tempo no mercado, mas não está afiando o machado. Então você precisa afiar o seu machado constantemente, todos os dias. Amanda, minha rotina é muito louca, eu não consigo me dedicar a isso, eu estou muito na área de produção, né? no processo de operação do pet shop, eu que fico na frente, eu que atendo o cliente, ou eu que estou dentro do banho tosa, ou eu que sou a veterinária. Então organiza a sua rotina para que pelo menos meio período, eu estou te pedindo uma terça-feira de manhã por semana, só um dia da semana, uma manhã da semana, que você se feche em algum escritório, no seu consultório, o que seja, avisar a sua equipe que você não tá para ninguém e se dedicar a pelo menos nesse período, a afiar o seu machado. Quando você afia o seu machado, você vai conseguir encontrar soluções inovadoras, você vai conseguir pensar no mercado, você vai conseguir estudar, você vai entender todo o seu... Você vai conseguir olhar o seu negócio de cima e não de dentro. Quando a gente está dentro, é muito difícil a gente conseguir ter a visão que a gente precisa para fazer o nosso negócio crescer. A gente precisa olhar o nosso negócio de fora, de cima. E quando você para nesse meio período que seja, uma terça-feira de manhã, você vai conseguir enxergar as coisas com muito mais clareza e entender para onde você precisa ir, né? Para você ter ideias. Quem vai pensar no seu negócio se não for você? Ninguém vai fazer isso por você. Você realmente precisa se dedicar a isso. É estudo mesmo, gente, é dedicação. Isso é fundamental. Então esse é o tópico 3. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é o seguinte: nichos de saúde e bem-estar do animal são prioridades. Lembra que 8 a cada 10 pessoas levantam da cama por conta do seu pet. E que existem mais pets do que crianças nos lares dos brasileiros. Ou seja, o que a gente mais quer para quem é pai e mãe? O que a gente mais quer para o nosso filho? Que o nosso filho seja extremamente saudável, que ele viva muito. Não é isso? A gente não vai buscar o melhor para que o nosso filho seja muito saudável e que ele viva o maior tempo possível. É assim que os donos de pet hoje estão se preocupando. Então, por isso que muitas vezes ele deixa um pouquinho de dar banho, né? Ele adia uma compra de uma cama, mas ele não deixa de comprar uma ração boa. Ele não deixa de fazer vacina. Não deixa de realmente se preocupar com o seu pet. Por quê? Porque saúde está em primeiro lugar. Então, se a gente já sabe que saúde está em primeiro lugar e bem-estar do animal, eles estão em primeiro lugar, são esses 2 itens, a gente precisa se dedicar e entrar nessa tendência do mercado. Procurar petiscos mais saudáveis, procurar hábitos mais saudáveis. Aquela ideia, gente, de deixar o pet de manhã no pet shop e buscar final do dia, isso só vai acontecer daqui para frente, né? Isso vai ser uma tendência se você tiver um espaço legal para deixar o cachorro dele, se você tiver um daycare. Dificilmente, se você não tiver isso, o dono vai deixar o cachorro lá o dia inteiro no pet shop. Porque ele está preocupado com o bem-estar dele. Ele está preocupado. E quer ver um tópico que está bombando nos Estados Unidos e que ainda aqui poucas pessoas falam disso. Olha, eu vou dar uma super dica aqui
para quem tem clínica, para quem é veterinário, para quem está pensando nessa área, para quem está focado nessa área. Um tópico que está bombando nos Estados Unidos. Aqui poucas pessoas falam disso. Longevidade. Longevidade. Poucas pessoas falam de longevidade. Fala de saúde, fala de bem-estar, mas não foca na longevidade. E hoje em dia, qual que é a maior preocupação? Porque os pets, eles vivem muito pouco, né, gente? Eles vivem poucos anos. Isso é uma angústia para todo mundo, porque sabe, quando der ali 10, 12, 15, muito difícil, dependendo da raça, o pet viver tudo isso e viver com qualidade. Então, longevidade animal é um tema que vai chegar aqui e só vai falar disso e vai ser dominado, Esse tema vai ser dominado aqui no Brasil. Então, para quem já tem essa visão, começa a falar sobre isso com o seu cliente, começa a mostrar as rações que trazem maior longevidade. Porque, gente, qual que é a diferença de um cachorro que ele come super prêmio e uma ração comum? Não vou nem falar prêmio, tá? Uma super prêmio e uma ração ali comum. Qual que é a diferença? Muitas vezes o cachorro, ele vai... O cliente não vai sentir uma diferença tão imediata. Na maioria deles, sente diferença na queda do pelo, sente diferença nas fezes, mas às vezes conforme a raça, ele não vai sentir ali aquela diferença online, né? Tipo, compra um pacote e sente a diferença. Mas ele vai sentir a diferença aonde? Quando o cachorro fica idoso. Dos problemas que podem, uma ração super premium, ela vai prevenindo ao longo da vida, né? O quanto que pode prolongar a vida do animal. Então, você já começou a abordar esse tema com o seu cliente? Não é simplesmente escolher a ração mais barata. Explica isso para o seu cliente, estuda a ração, explica isso para o seu cliente. Mostra por que essa ração custa X mais caro. Olha, essa ração lá previne isso, isso vai trazer uma qualidade de vida melhor. Eu estou vendo que você tem criança, né? Você tem criança em casa e geralmente a criança sofre muito quando o cachorro vai embora, porque eles vivem pouco, né? Você já pensou em prolongar essa longevidade? Você dando uma ração um pouco melhor aí para o seu cachorro, uma diferença aí de X reais por mês, isso vai prolongar muito a vida dele. Já pensou em começar a abordar esse tema aí no seu pet? Começar a estudar o que pode aumentar a longevidade do animal e começar a trazer isso para o seu cliente? Gente, não precisa ser algo, um tratamento, um medicamento caro. Não, é ali na ração mesmo. Outro ponto que com certeza, eu não sou veterinária, mas que com certeza deve aumentar a longevidade do animal, é ele fazer exercício, né? Ou seja, ele se exercitar, ele brincar. E qual que é uma tendência grande aí que a gente já sabe? Outra opção que está bombando no mercado é daycare. Daycare, hotel, tá bombando, a gente já sabe disso, que isso tá na crista da onda. Então, isso é o que? O bem-estar animal. Legal, seu cachorro vai ficar mais feliz, seu cachorro vai destruir menos as coisas em casa, né? Ele fica muito preso, ele sente necessidade de brincar. O que o mercado está focado hoje quando está falando em daycare? Bem-estar animal. Mas ninguém está focado na longevidade. Olha, além de tudo isso, além de trazer um bem-estar melhor para o seu cachorro, você também vai aumentar a longevidade dele, ele vai viver mais. Ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Quando ele chegar lá, quando ele for idoso, ele vai chegar lá, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então começa a estudar o que você pode, dentro do seu pet shop. Ah, Amanda, eu não tenho daycare, eu não tenho hotel. Beleza, mas gente, tem petisco hoje tem ração, vitaminas. Gente, quem dá vitamina, quem dava vitamina para o pet há alguns anos atrás? Muitas vezes a gente não dá vitamina nem para o nosso filho, né? Mas se você oferecer uma vitamina para o pet, né, dizendo que, olha, isso aqui vai ajudar ele a ter uma longevidade maior, melhora também a queda de pelo, melhora isso, melhora a articulação. Hoje eles estão preocupados com isso, então começa a estudar quais são os medicamentos que estão entrando no mercado, que estão aumentando a saúde, bem-estar, longevidade do animal. É claro que isso vai ser uma tendência. Aí você pode estar pensando assim, mas o meu cliente, imagina que meu cliente vai querer dar vitamina, meu cliente não gasta nem com produto para carrapato, o cachorro dele está cheio de carrapato. Não gasta nem com produto para carrapato, imagina que vai querer comprar vitamina. Eu não estou falando desse cliente. Realmente, esse cliente não vai querer comprar. Mas eu te garanto que você
tem dentro da sua clientela, você tem uma porcentagem que hoje ainda pode ser pequena, que vai comprar. É nessa porcentagem que você tem que focar. Tem uma porcentagem, ainda que é pequena, que vai comprar? Sim. Só que uma tendência gigante dessa porcentagem e aumentando com o tempo. Isso é o que eu estou te apresentando aqui é uma tendência do mercado. E isso realmente vai começar a acontecer. E de novo, quem chega primeiro bebe água limpa. Se a gente já sabe que é uma tendência do mercado, começa aí com o trabalho de formiguinha. Eu tenho 3 ou 4 clientes só que compram vitamina, o resto ninguém compra. Tá bom, tá ótimo, tá perfeito, você tem 3 ou 4. Aí você vai pegar esses 3 ou 4 e você vai dar de exemplo para os outros 200 que não compram. Olha, porque eu tenho um cliente meu que compra essa vitamina, dá todo mês ele está dando essa vitamina aqui para o cachorro dele, o pelo melhorou absurdamente, o cachorro está muito mais saudável, o cachorro vivia doente, agora está super saudável. Você vai pegar esses 2 ou 3, você vai usar como exemplo. Né? O que eu vejo é que as empresas em si, elas subestimam demais o cliente. O cliente não vai pagar. O cliente não vai isso. O cliente não vai aquilo. O cliente não vai querer. Né? Então, gente, a gente não pode subestimar o cliente. E eu não estou dizendo para vocês que isso não acontece, tá? Comigo também. Não acontece dentro do meu pet shop. Isso é uma tendência que a gente tem e a gente precisa tirar isso da nossa cabeça. A gente não pode subestimar o nosso cliente. Isso é algo que eu tenho que conversar com a minha equipe o tempo todo, porque é uma mentalidade que o cliente não vai querer pagar, que o cliente não vai querer gastar, que o cliente não vai se preocupar. Para que se decidir pelo cliente? Deixa ele responder. Vamos fazer a nossa parte de oferecer, de mostrar que tem uma solução melhor. Eu não estou falando empurrar, eu não estou falando enganar, eu não estou falando mentir. Eu estou falando você oferecer todas as opções que existem no mercado. E sim, tem cliente que quer o melhor. Tem cliente que vai buscar o melhor para o seu cachorro. É uma vitamina de R$50 por mês? Tá bom, cabe dentro do meu orçamento, eu quero fazer isso pelo meu cachorro. E se a gente não oferece, o cliente não sabe que isso existe. Aí sabe o que acontece? Por algum motivo, você está fechado um feriado, alguma coisa nesse sentido, ele vai em outro pet. Por algum motivo, né? Você não fez nada, você não perdeu o cliente, tá? Ele só foi em um outro pet. Chega lá, alguém oferece para ele essa vitamina. O que ele vai pensar? Nossa, lá no outro pet nunca ofereceram. Se eu soubesse que existisse aí essa vitamina, eu teria dado. Então, gente, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. E aí, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: as empresas que não estão crescendo, que não estão prosperando, é falta de comprometimento, é falta de dedicação, é falta de se mexer, é falta de fazer o negócio acontecer, de oferecer, de estudar, de entender o mercado, de conversar com a língua do cliente, falar a língua do cliente. Então, não subestime o seu cliente, deixa ele responder, não responda você por ele, faça a sua parte. Né? A gente sabe que isso hoje pode ser uma parte pequena. Pode ser uma parte pequena, mas começa aí com um trabalho de formiguinha. Se você está se preocupando com isso, daqui a pouco você pode virar referência aí na sua região. Poxa, esse pet shop, ele realmente se preocupa com a saúde e com o bem-estar do animal, tá? E aí, depois, no final, eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu não vou dar spoiler aqui. Vamos agora para o próximo item, que é o item 5. Mesmo passando por momentos de crise financeira, o dono, ele corta gastos para ele, mas ele não corta gastos com cuidado pet. Gente, eu tenho certeza que nessa crise teve cliente sua que deixou de fazer a unha na manicure toda semana, mas ela não deixou de levar o cachorro dela para tomar banho toda semana. Eu tenho certeza absoluta que isso aconteceu dentro do seu pet. Claro que talvez você não saiba, mas eu tenho certeza que isso acontece. Por quê? O cliente, ele enxerga o dono, hoje o pet, ele é como um filho, certo? Ele é como um filho. Você vai deixar de fazer uma coisa pelo seu filho? Você não vai deixar de fazer uma coisa pelo seu filho, né? Então você vai dar o seu melhor. E se você tiver que cortar gasto de alguém, você vai cortar o quê? O seu, não do seu filho. Então a pessoa, talvez ele deixe de ir toda semana, certo? Mas ele não deixa de dar banho. Ele começa a dar uma semana sim, uma semana não. Ele muda de uma ração super prêmio para uma prêmio, né? Então, se o cliente está passando por uma crise financeira, ele está passando por algum momento de dificuldade financeira, ele não vai deixar de frequentar o seu pet shop, diferente, por exemplo, de uma loja de roupa. Uma loja de roupa, se está passando por uma crise financeira, ela não vai comprar roupa. Ela não precisa de roupa
para viver, porque ela tem roupa, ela já tem roupa, né? Principalmente mulher, a gente já tem roupa, a gente vai deixar de comprar, né? Vai se virar com o que tem por um tempo, vai deixar ali de comprar novidade, mas a gente pode deixar de comprar roupa e continuar vivendo normalmente, né? Não é algo de sobrevivência. No caso do pet, muitas vezes ela quer dar o banho no pet shop porque ela quer que o cachorro dela fique limpo, cheiroso, saudável, que ele suba na cama. Ah, mas a pessoa pode dar banho em casa. Tudo bem, gente, mas não necessariamente isso é uma opção. Tem muitas pessoas que não conseguem dar banho, elas podem até tentar, mas elas não conseguem. E não vai ficar a mesma coisa, a gente sabe disso, né? Não vai ficar a mesma coisa. Pode dar um tapa ali, mas realmente a mesma coisa não vai ser. Então, o dono, isso é uma coisa que a gente tem muito ao nosso favor no nosso mercado. Se ele estiver passando por um momento de crise, ele não vai comprar cama, isso é fato, ele não vai comprar coleira. Esses itens ele realmente vai deixar de comprar, mas deixar de dar banho e deixar de comprar ração, isso ele não vai fazer. É muito difícil. Como eu falei, pode diminuir o número, né, mas deixar, simplesmente abandonar tudo, isso não vai acontecer. Então, realmente, isso é algo que só a gente tem a nosso favor. Só a gente tem. Claro, a gente, né, e o setor aí de alimentação, a gente não pode deixar de comer. Então, tem aumento aí de verdura, fruta, né, gente, legumes, aumento do arroz, aumento do feijão. A gente acaba tendo que a gente fica à mercê disso, porque a gente não vai parar de comer, né? Então, nesse ponto, a gente também tem muito favorável a gente, porque não vai deixar de frequentar. E se o dono estiver numa situação que ele tiver que escolher entre cortar um gasto para ele e cortar um gasto do pet, ele vai cortar o gasto dele. Porque lembra? 8 a cada 10 pessoas tem o cachorro como o motivo pelo qual levantar da cama. Gente, vamos lembrar dessa frase como um mantra na vida? 8 a cada 10 pessoas tem o pet como um motivo pelo qual levantar da cama. Tem muita gente aí buscando pet shop bom, gente. Muita gente aí. Próximo item. Agora vamos pro sexto tópico, tá? Dificilmente as pessoas têm um animal só. Vocês já repararam quanto tem crescido o número de pessoas que tem mais de um pet? Ou tem 2 cachorros, ou um cachorro e um gato, às vezes até muito mais que 2, né? Porque a pessoa ela se apaixona, né? Ela compra um pet e tal, adota, enfim, se apaixona e ela acaba ficando com dó. Ah, coitadinho, ele é muito solitário, eu quero um outro para fazer companhia. Então, dificilmente aquela pessoa que é apaixonada por pet, ela tem um só. E esses pet lovers aí, eles estão crescendo cada vez mais o número, né? É uma tendência do mercado, porque as pessoas estão deixando de ter filhos, né? Tem mais animais nos lares brasileiros do que crianças. Por esse motivo, dificilmente as pessoas têm um só. Ou seja, se você conseguir agradar um cliente, você acaba ganhando aí 2, né? Porque o nosso cliente mesmo é o cachorro. Então, se você conseguir agradar o tutor, você está ganhando 2, 3 ou 4 clientes. Então, olha como isso é vantajoso para a gente, né? Isso é muito vantajoso. Hoje, nos dias atuais, dificilmente alguém tem 4 filhos, né, gente? Isso antigamente era muito comum. Hoje as pessoas estão optando por ter um só ou muitas vezes nem ter filho. Já eu entendo que para pet, esse efeito é o contrário. Aquela pessoa que é apaixonada, ela tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Eu tenho uma cliente que ela tem 9 cachorros. Né? Então, olha só, você conquista um e você leva, na verdade, um pacote. Isso é muito bom pra gente. Olha, mais um ponto sendo favorável para o nosso mercado. Então, basta você fazer um trabalho bacana, né? Ah, eu quero fazer um trabalho para atrair novos clientes, atrair novas pessoas. Você está atraindo, na verdade, muito mais do que um cliente. Você pode estar atraindo aí vezes 2, vezes 3, porque a gente tem isso ao nosso favor, né? Os pet lovers aí estão cada vez mais em ação. Isso é perfeito pra gente. Próximo tópico. É um tópico muito importante, que eu já dei um pouquinho de spoiler. Estamos agora no 7º tópico, tá, gente? Embora os números são animadores, não esqueça que é uma empresa como qualquer outra. Se você começar sem capital de giro, se você não entender seus números, se você não fizer gestão do seu negócio, não fizer fluxo de caixa, não fizer DRE, não estudar a gestão, não vai dar certo. Ah, mas eu estou no mercado que mais cresce no Brasil.
Ah, mas o meu pet shop inova todos os dias. Ah, mas o meu pet shop é o melhor da região. Beleza, por um período pode ser que você domine o mercado, mas vai chegar uma hora um concorrente que estudou um pouco mais do que você e vai te passar rasteira. Negócio, qualquer que seja, gente, é gestão. É gestão. Você tem que entender um pouco de gestão. Eu não estou falando fazer uma administração, um curso de administração e nem uma especialização, ser expert em gestão. Não é isso que eu estou falando. Hoje em dia, com uns conceitos básicos de gestão, e quase ninguém tem esses conceitos básicos de gestão. Se eu falar aqui DRE, eu aposto que tem muita gente que tem pet shop e nem sabe o que é DRE, né? Demonstrativo de resultados do exercício. Eu aposto que tem muita gente que nem sabe o que é DRE e está no mercado aí há muito tempo. Se você não olhar para os números do seu negócio, se você não conhecer os números do seu negócio, você não vai permanecer no mercado. O mercado vai engolir você. Talvez você dê sorte um pouco no começo. Ah, eu inovei no começo, eu fui lá, eu abri um negócio e eu fui o diferente aí, o diferentão aí da minha região, bombei, lotei minha agenda, show, beleza, você vai começar a ganhar dinheiro. Ah, tá bom porque tá sobrando dinheiro, tá tudo bem, tá sobrando dinheiro. Ok, aí tem algumas situações que podem acontecer. Primeiro, se está sobrando dinheiro, mas ainda assim você não analisa seus números, você está deixando de ganhar muito mais dinheiro. Porque se está sobrando e você conseguisse entender os seus números, você ia entender de onde está vindo e repetir. Saber por que isso está acontecendo e repetir aí e aumentar muito mais. Segundo, está sobrando dinheiro. Ok, mas e se vier um momento de crise? A gente passou por uma crise, na verdade a gente está passando por uma crise, né, gente? O Brasil ainda não superou a crise, ainda não acabou, está melhorando, mas a gente está aí há anos numa crise. Vem uma crise dessa e aí, de repente, começa a sobrar menos, daqui a pouco para de sobrar e daqui a pouco você está no vermelho. Você vai saber lidar com essa crise se você não conhece seus números? Aí você vai olhar para os seus números, que momento? A hora que você está na crise, a hora que você está na dívida, pode ser tarde demais. Então, por mais que seja uma empresa no ramo que mais cresce, no mercado que está favorável, é uma empresa como qualquer outra, e precisa de gestão, precisa entender os números, precisa fazer fluxo de caixa, precisa fazer DRE, precisa ter capital de giro. Pelo amor de Deus, não comece sem capital de giro. É só isso que eu imploro para vocês. Não comece o seu negócio sem capital de giro. Se você vai começar sem capital de giro, espera mais um pouco e entra no mercado com capital de giro. Não entra com essa mentalidade de conforme o que for vendendo eu vou pagando conta. Não vai dar certo o seu negócio. Eu preciso te alertar e por favor me escuta. Não vai dar certo o seu negócio. Não vai dar certo. Fora que você quer viver numa montanha russa, você vai por essa opção. É mais aquela montanha russa de loop, uma coisa absurda, eterna. Entra por essa opção aí. Agora, se você entender quanto que vai custar, fizer o seu plano de negócios, estudar o mercado e entender que o dinheiro que você tem não é o suficiente para o seu modelo de negócio, espera mais um pouco, estuda mais um pouco, junta um pouco mais de dinheiro, ou enfim, se você vai ter um sócio investidor, se você vai fazer um financiamento, não entre no mercado sem capital de giro. Não entre no mercado sem capital de giro, porque é muito mais arriscado. Mas tem um monte de empresa que começou assim, né, vendendo almoço para pagar a janta e hoje tá milionária, tá bilionária, tá crescendo, tá bombando. Tem. Só que o risco de não dar certo é muito maior. Então, num mercado que está em franco crescimento, num mercado que a concorrência entra batendo na sua porta loucamente, eu acho que é gostar do risco demais, né? E a gente tem que pensar que empreender é um risco? É um risco. Mas que tal a gente entrar nesse mercado correndo o menor risco possível? Acho que é uma decisão mais inteligente, não é? Então, corra o menor risco possível. Você vai correr risco, mas corra o menor possível, tá? Esse foi o tópico 7. Agora vamos para o próximo tópico, que é o 8º. Fuja do mais do mesmo.
Fuja do mais do mesmo, seja criativo, pelo amor de Deus, seja criativo. Para montar, para ser mais um pet shop, com ração, produto, banho tosa, tudo igual, todo mundo. Pra quê? Pra quê você vai ser igual a todo mundo? Pra quê? Seja criativo, pelo amor de Deus, seja criativo. Entre no mercado realmente com algo inovador e realmente com uma solução diferente, e realmente buscando algo que ninguém tem, realmente inovando. Fuja do mais do mesmo, né? Para que começar um negócio em que você vai ser igual a todo mundo? A gente tem hoje, esquece essa repetição. Hoje a gente tem um mundo simplesmente na palma das nossas mãos. Pesquisa o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está bombando, como é que é o layout de loja que tá dando certo, que tipo de serviço eles oferecem, que tipo de experiência eles fazem com os clientes. Seja criativo. Aí você vai pensar assim, mas eu vou montar um negócio e aí eu vou trazer um monte de ideia diferente e depois todo mundo vai me copiar. E daí? E daí eu prefiro sempre ser copiada do que ser aquela pessoa que copia. Eu sempre prefiro estar no papel de ser copiada do que ser aquela pessoa que está copiando. Porque quem está copiando está na sombra. Quem está copiando está no rastro. Quem está copiando vai viver atrás de quem está sendo copiado. Então não tenha medo de inovar, não tenha medo das pessoas copiarem de você. E gente, eu já sofri muito com isso. Vocês não têm ideia, eu tinha raiva das pessoas que me copiavam. As pessoas copiavam as minhas legendas, elas copiavam as minhas fotos, elas tiravam print das minhas fotos, elas postavam nas redes sociais como sendo delas, né? Porque quando eu comecei, estava começando o Instagram ainda, estava começando, não se falava nesse boom que é de rede social. Hoje a gente tem o nosso perfil na rede social antes de ter a loja física, né? Antes de abrir o pet, a gente já tá com o nosso perfil lá nas redes sociais. Quando eu comecei, imagina, tava começando, não tinha nada. Tipo, pouquíssimos pet shops tinham perfil em Instagram. E era muito tosco, assim. Era, meu Deus do céu, muito de qualquer jeito mesmo. Era aquele negócio assim que tinha lá 2, 3 fotos, entendeu? Tava começando. E eu entendi que isso era uma coisa que ia bombar. Até pelo fato de ver em outros setores, eu falei, vou me dedicar para isso aqui. E comecei a me dedicar. Eu sempre gostei de foto, eu sempre gostei de tirar uma foto bacana. Eu pensava no fundo da foto, eu pensava em um monte de coisa. E aí as pessoas começaram a copiavam legenda, copiavam tudo, gente, copiavam as fotos. Depois, quando a gente começou a produzir nossos próprios produtos, ninguém se falava em personalização de coisas para cachorro, né? Cama personalizada, bolsa personalizada, comedora personalizada, ninguém falava isso. A gente começou a trazer isso para o mercado pet. E aí, novamente, as pessoas começaram a copiar, né? Copiavam tudo igual, elas compravam os nossos produtos e copiavam os moldes, fazem isso até hoje. E, gente, vocês não têm ideia o tanto que eu ficava puta. Nossa, com muita raiva. Falava, mas não é possível, a pessoa está copiando e tal. Então, foi todo um processo dentro de mim, de eu entender que isso era bom. Se as pessoas estavam me copiando, que legal, sinal que eu inspirei alguém, né? Sinal que eu trouxe uma ideia para alguém, e que legal, que eu preferia realmente estar no papel de ser copiada do que copiar. Que bom isso, que bom, né? Foi todo um processo para eu entender que isso era uma coisa boa. Hoje eu já nem me importo, né? A minha equipe me manda print, olha aqui, Amanda copiando igual a gente. Isso que eu falo assim, gente, tá bom, não tem problema. Mas quem segue a gente sabe que a gente fez primeiro, que a gente lançou primeiro, que a gente está na frente, tá tudo bem. Então não se preocupe em ser copiado. Não se preocupe. Você tem que se preocupar quando você está copiando. Quando você está copiando, aí que está o problema. Tá? Então não se preocupe, vai lá, inova mesmo. Mas os meus concorrentes vão me copiar. Quem começou? A hora que ele está copiando isso, já está criando outra coisa, já está lá na frente. A hora que ele vai estar sempre atrás de você, ele vai estar sempre na sua sombra. Então não se preocupa com isso, bota a sua mente para ativar aí, ativa a sua mente, porque eu tenho certeza que você é capaz de criar coisas
fantásticas que as pessoas vão copiar de você, né? Poxa, poucas pessoas, gente, têm essa dedicação que vocês estão aqui. Vocês estão aqui numa sexta-feira, numa live, com uma maluca aqui falando um monte de coisa, e vocês estão aqui se comprometendo, vocês estão estudando para isso, vocês estão se dedicando para isso, sabe? Poucas pessoas têm essa dedicação, pouquíssimas pessoas. Não é só no nosso mercado, é no mundo, tá? É no mundo. Poucas pessoas têm essa vontade de se comprometer, de estudar, de fazer o melhor. Então, para de pensar no outro, para de pensar no que vão fazer depois que você inventar. Esquece. A sua maior barreira é você mesmo. A nossa maior barreira é sempre a gente mesmo. São as nossas crenças, são os nossos pensamentos, são as nossas ideias, são as nossas preocupações, os nossos julgamentos, né? O que vão pensar, o que vão falar. Esquece o outro. Nossa maior limitação é sempre a gente. Você está melhor hoje do que você foi ontem? Para de pensar o que o outro está fazendo, pensa no que você está fazendo, né? E aí acaba que, enfim, né? Acabei fugindo um pouco do tema aqui, mas esse é um assunto que eu gosto de falar muito, porque eu tive uma experiência, assim, de vida em relação a isso. E eu acho que uma das nossas principais hoje, a principal virtude que você pode ter é se blindar. Se blinda daquelas pessoas que dizem que você não vai ter sucesso, daquelas pessoas que falam que você tá maluco, que é impossível você fazer o que você quer fazer, é impossível você atingir isso. E às vezes as pessoas falam isso, gente, são pessoas que estão do nosso lado, pessoas que gostam da gente, às vezes é a nossa família, que tem uma preocupação. Ah, mas você vai fazer isso? Ai, mas não, esse é muito difícil, esse caminho é muito difícil, esse caminho é muito... Fala por amor, fala porque está do nosso lado. Não são pessoas que querem ver o nosso mal. Só saiba blindar e não escute. Essas são as nossas limitações, sabe? Essas são as nossas limitações. Vocês não têm ideia de quantas vezes amigos ali brincam comigo. Ah, a blogueira chegou. Ah, a Amanda agora é blogueira. Gente, eu não sou blogueira. Definitivamente eu não sou blogueira. Eu faço vídeo, as pessoas podem achar que isso é blogueiragem, fazer vídeo, não, mas eu faço vídeo com conteúdo. Eu faço vídeo para poder compartilhar com pessoas que estão passando, ou que passam, ou que vivem a mesma coisa do que eu. A única diferença é que eu quero ajudar vocês. Essa é a única diferença. Então não é blogueiragem. Se eu fosse escutar as pessoas, o tanto de gente que fica brincando, sabe? Tirando sarro, mas eu não me incomodo, não importa. Se eu fosse escutar essas pessoas, gente, eu não estaria aqui fazendo live. Não são pessoas que querem meu mal. Tá? Então isso e quando a gente está falando aqui dentro desse tópico de fuja do mais do mesmo, tem um sentido isso que eu estou falando, embora eu tenha dado uma volta, né? E tendo entrado aqui num outro assunto que eu gosto muito, que é mindset. O que eu quero falar é que pra gente fugir do mais do mesmo, e muitas vezes a gente tem que se blindar. A gente realmente tem que parar de olhar para o outro. Não fica seguindo os seus concorrentes e pensando o que eles estão fazendo. Porque se você ficar seguindo os seus concorrentes, você tem uma tendência a ir percorrer o caminho que ele está percorrendo. Uma coisa, gente, eu não sigo os meus concorrentes, quem eu considero aqui os meus concorrentes, né, de loja física e tal, eu não sigo, eu nem quero saber o que eles estão fazendo, sinceramente, assim, é algo que, claro, a gente vai ali num limite, né, de repente, se tem uma coisa muito extraordinária, é aquela coisa que você acompanha, mas assim, mais de longe, sabe? Não é aquela coisa de todo dia, o que ele tá postando, o que ele tá fazendo, o fulano foi lá, fulano fez aquilo, olha só, né? Ai, porque o fulano que ia na minha loja agora tá no concorrente, postou foto do cachorro. Eu não quero saber, porque senão eu vou ter uma tendência inconsciente de fazer o que ele tá fazendo, e aí, o que eu vou fazer? Mais do mesmo. A gente vai ter uma tendência. Então, não se preocupa com isso. Pensa o que você pode fazer para inovar dentro aí do seu segmento, dentro do seu mercado. Esquece o concorrente, esquece o concorrente. Por isso que é tão gostoso quando eu falo do Comece Certo, que a gente tem um grupo de WhatsApp dos alunos. Gente, é um ambiente tão saudável, mas tão saudável, que vocês não têm ideia. O tanto que
os alunos se ajudam, o tanto que a gente discute ali essas coisas do dia a dia. Então, ali é um ambiente saudável. Ali é um ambiente de crescimento. A gente segue uns aos outros, né? Não é para olhar o que o outro está fazendo nesse sentido. É para inspirar. É inspiração. Nossa, que legal isso que você fez. Como é que você fez? Deu resultado? Deu certo? Não deu? Ah, legal. Eu vou testar aqui. Ó, gente, testei, tá? Deu certo? Não deu? Então, assim, é um ambiente muito saudável de crescimento. E você fazer parte desse tipo de ambiente te ajuda muito a fugir do mais do mesmo. Esse tipo de ambiente ajuda muito a você inovar, a você estar sempre à frente do mercado, porque é um ambiente saudável, é um ambiente muito saudável. Vamos agora para o próximo, que é o 9º tópico, tá? São 11, tá acabando já. Porque, gente, de novo, a gente não pode extrapolar aqui como foi ontem, porque hoje é sexta-feira, né? O próximo tópico é o seguinte, gente. Invista nas experiências. A palavra-chave de 2020 é essa, experiência. Essa é a palavra-chave. Qual é a experiência que o seu cliente tem em ser seu cliente? Qual que é a experiência quando ele entra na sua loja? Como ele é atendido? O que ele sente? Que sentimento que vem nele quando ele entra na sua loja, quando ele sai da sua loja, como é o pós-venda, como é o tratamento em relação ao pet dele. Experiência, crie uma experiência. Isso é o mais importante, é você criar experiências. Gente, as grandes empresas hoje, por exemplo, é claro, né, que a gente não vai conseguir fazer como as grandes empresas, mas a gente pode se inspirar. Então, por exemplo, olha, existem empresas tipo Red Bull, Johnny Walker, essas empresas, até vinícolas, quem já foi aí no sul, né, no sul, ou até mesmo fora do Brasil, na América do Sul, gente, Argentina, Chile, essas vinícolas, olha a experiência que elas trazem para os clientes. Você pode ir lá, passar um dia na vinícola, você vai conhecer como que é a plantação, como que nasce a uva, como que a uva é amassada, como que ela é conservada, depois que vira lá sei lá, gente, não sou entendedora de vinho, tá? Mas eu já fui em algumas vinícolas, como que depois ela é conservada, que tipo de garrafa, parari, parará, você vai entender toda a experiência. E no final, onde você cai no final dessa experiência? Você cai na loja, né? Você experimentou, você degustou, e onde você acaba? Na loja. Eu quero ver que você não compra 3 sacolas de vinho para você levar para sua casa. Não tem como, você viveu uma experiência que você entendeu os bastidores, você entendeu como tudo funciona, que você fala, cara, eu quero tomar esse vinho, eu quero compartilhar esse vinho com os amigos, contando a história do vinho, porque agora eu sei a história do vinho, eu quero mostrar como que isso é feito. Olha que experiência fantástica, olha isso, que incrível. E por que não a gente criar um tipo de experiência para os nossos clientes, né? Por exemplo, fazer um dia de evento. Todo primeiro sábado do mês vai ter um dia de bastidor, de repente, que o cliente ele pode entrar dentro do banho tosa, ele pode entender como é que funciona o banho, ele mesmo dar banho no seu cachorro, né? Ele mesmo entender todas as reações do cachorro ali, como ele fica. Enfim, gente, botar aí a sua cabeça para funcionar, porque eu tenho certeza absoluta que tem experiências incríveis que a gente pode compartilhar. Por exemplo, você fazer um evento de compartilhar uma experiência de fazer uma trilha com o cachorro. Para quem mora aí nessas cidades que tem montanhas, que tem praia, que tem floresta, enfim, fazer uma experiência diferente de você ir lá e passar uma manhã com o seu cachorro, fazer uma trilha com o seu cachorro, né? Amanda, mas o que isso vai trazer de venda para mim? Você vai estar aumentando o valor da sua marca, você vai estar criando uma conexão do seu cliente com a sua marca. Existem coisas que a gente não vai ter um retorno imediato, né? Naquele dia eu vou ter aquele retorno de compras ali imediato. Não é imediato. É uma plantação. Só quem é cliente de plano pode participar dessa experiência de trilha. A pessoa vai falar assim, cara, abri um pet shop aqui perto da minha casa, mas, poxa, é tão legal aqueles eventos que eles fazem de trilhas, e se eu for para o outro pet shop, eu não vou poder participar. Nossa, como é gostoso sentir essa experiência, como é gostoso sentir isso. Quer ver uma coisa que aconteceu comigo há anos atrás, faz um tempo,
E na verdade foi inconsciente, tá? Eu não imaginava que eu fosse proporcionar essa experiência para o cliente. Eu queria, na época, fazer as redes sociais crescerem mais. A gente tinha acabado de lançar nosso e-commerce. Aí eu bolei um concurso. Criei um concurso. Que era assim, a pessoa se inscrevia lá no nosso site, aí ela recebia um PDF com vários tipos de coroa. Aí ela tinha que imprimir essas coroas, escolher a que ela quisesse e pintar, colocar glitter, colocar pedra, o que ela quisesse, colocar no cachorro, tirar uma foto e postar. E aí a melhor foto, ia ter um sorteio, uma coisa nesse sentido. Gente, vocês não têm ideia do que eu recebi de mensagem das pessoas dizendo o seguinte: Amanda, eu voltei à minha época de infância, eu voltei aos meus momentos de escola de educação artística, foi um dia maravilhoso que eu tive com os meus filhos, a gente passou o dia indo numa livraria, comprando as coisas, montando as coroas. Muito obrigada por nos proporcionar essa experiência. Eu nem imaginava que eu fosse proporcionar isso, foi inconsciente, né? Eu não tinha essa ideia mesmo. E foi algo que me surpreendeu. Porque a pessoa ela viveu aquela experiência. E sabe o que aconteceu, gente? Nesse mês que eu estava fazendo esse concurso, as vendas do site dobraram. Dobraram, sim, absurdamente. Porque a gente fazia a pessoa viver essa experiência, ela criava uma conexão com a marca. Ela sentia vontade de comprar alguma coisa, ela sentia vontade da experiência de ser cliente da marca, de receber alguma coisa da marca em casa. Então, olha só como tem tanta coisa para ser explorada. Meu Deus, como tem tanta coisa para ser explorada no mercado pet. E quase ninguém está fazendo isso. Quase ninguém está fazendo isso. Então, tá vendo como a gente tem muita coisa para explorar ainda nesse mercado? E que as pessoas que estão reclamando do mercado, que estão com falta de faturamento, não estão atingindo os números que elas querem, para de reclamar e só bota a cabeça para funcionar. Tem muita coisa ainda que ninguém está fazendo, mas muita coisa, muita. Então, invista nas experiências. O próximo tópico é o seguinte: foca no valor agregado. Venda é consequência. Esquece desse negócio de vender. Esquece desse negócio de ficar tão apegado à venda. E é muito chato, porque se a pessoa não tem um equilíbrio, se ela não tem ali uma noção, é chato demais. Por isso que tem muita gente que tem aversão a vendedor, tem muita gente que tem aversão à venda. Por quê? Porque foram abordados por pessoas que não sabiam vender. Porque quem sabe vender, sabe agregar valor. E sabe o que é o mais importante numa venda? É você, de cara, mostrar um valor. Que valor que você está oferecendo para aquela pessoa? Esquece venda, esquece vender. Você não vai oferecer nenhum produto para ela antes, no primeiro momento. Que valor que você está mostrando para ela antes? Por exemplo, você quer mostrar para ela um produto, ela está com um filhote, tá? E está reclamando que... Aliás, ela nem está reclamando, ela chegou na sua loja, está com um filhotinho novo, foi dar uma vacina. Gente, o que filhote faz? Xixi, cocô pela casa toda. Fato. Que tal você agregar um valor para ela e dizer o seguinte: olha, se por um acaso você estiver preocupado com o cheiro de xixi, se tiver um cheiro forte de xixi, de cocô ainda na sua casa, porque ele é filhotinho, é normal, ele faz muito, né? Existe já uma solução no mercado para isso, né? Hoje em dia tem esse produto aqui, é o Herbalvet, ele é extremamente concentrado. Você pode utilizar, se você usar ele da maneira correta, ele vai durar por bastante tempo. Mas ó, faz o seguinte: eu tenho um pouquinho dele aqui diluído, e aí você compra aqueles potinhos pequenininhos dessas multicoisas tipo de spray. Ó, eu vou te dar uma amostrinha dele, experimenta lá na sua casa. Depois, se você gostar, eu te mostro aqui como que funciona certinho, eu te mostro, experimenta lá na sua casa. Você está querendo vender alguma coisa para ele? Você está dando para ele. E eu te falo que se ele usar uma amostrinha de Herbalvet, filhão, ele não vai usar outro produto. Não tem como. O Herbalvet é muito bom. Não tem como. Ele é muito caro, tem outros produtos que são mais baratos no mercado. Não é a mesma coisa. Não adianta que não é a mesma coisa. Eu já testei vários. Eu só uso Herbalvet na minha casa. Você não quis vender nada, você está dando para ele. Você está agregando o valor. Está aqui. Usa. Se você gostar dessa amostra, depois você me conta. Ah, legal, vou usar e tal.
E claro, ele vai usar, ele vai gostar. Isso é óbvio. Aí ele, olha o tanto de valor que você agregou para ele. Você trouxe um valor. Você quer que o ambiente com o animal ali nesses primeiros dias seja algo saudável, que não seja estressante, né? Muitas vezes a mulher quer e o marido não, aí o marido reclama, que a casa tá fedendo xixi, a casa está com cheiro forte, ou ao contrário, né? Então você vai trazer um ambiente muito mais saudável, vai trazer essa adaptação do pet na casa de uma maneira muito mais saudável, né? Olha o valor que você trouxe. Ele vai ter inconscientemente uma obrigação de querer te devolver isso, te agradecer que você trouxe isso para ele. E como que ele agradece? Indo lá e comprando o seu produto, né? Então, gente, se a gente fizer tudo pensando na venda, você nunca vai vender. A venda, ela tem que ser uma consequência de vários atos. E aquela empresa que ficar só pensando em vender, aquela coisa massiva, aquela coisa chata, aquela coisa que não tem um equilíbrio, não vai crescer, tá? Não vai crescer, ela só afasta. Então a gente tem que sim se preocupar com a venda e muito, mas tem que ter uma dedicação para a venda. Você tem que aprender a vender, você tem que se dedicar a entender como é que funciona a mente do ser humano, tá? Isso é muito importante, entender como é que funciona a nossa mente para que você venda sem a pessoa achar que isso é ruim. Na verdade, hoje existem tantas técnicas que você vai vender sem vender. Chega a um ponto de excelência, de alta performance de vendedor, quando o cliente implora para você vender. Ele está te pedindo o produto, pelo amor de Deus me venda esse produto, pelo amor de Deus eu quero isso. Isso é uma alta excelência, isso é uma alta performance de um vendedor. Não é aquele vendedor que tem o melhor argumento ou aquele que fica insistindo, sabe? Não. A excelência de vendedor, a alta performance de vendedor é aquele que entende como é que funciona a mente humana. Entenda como é que funciona a mente humana. Você vai conseguir entrar no subconsciente da pessoa. E aí, quando menos você esperar, ela vai estar pedindo para você vender. E é óbvio, gente, que você vai fazer isso com credibilidade, você vai fazer isso com ética, né? Não estou falando de hipnotizar a pessoa e fazer ela comprar, não é isso. Tá? É você simplesmente utilizar as técnicas de venda da maneira correta. Porque se você usar da maneira errada, você não vai vender. Tá? Então pensa nisso, venda é consequência, agregue valor. Sempre agregue valor antes de pensar na venda. E o nosso último tópico é o seguinte: dê o seu melhor. Se eu te perguntar assim, qual que é o seu diferencial? Meu diferencial é um bom atendimento. Bom atendimento é requisito mínimo. Se você não tem bom atendimento, nem entra no mercado, tá? Nem entra no mercado, porque isso é requisito mínimo, requisito básico para você estar com as portas abertas no mercado, tá, gente? Eu vou falar para você, existem empresas que não merecem estar no mercado. Olha o que aconteceu com a gente faz uma semana. Eu fiquei indignada como uma empresa dessa está no mercado, juro. A gente pediu um lanche pelo iFood, certo? E aí era aquele dia que meu marido falou assim: hoje eu tô guloso, hoje eu quero o maior lanche, hoje eu quero comer aquele lanchão mesmo, gostoso, não sei o que, eu quero pedir o maior. Aí eu entrei lá no iFood, escolhi o que eu sempre escolho e tal, eu falei, tá, escolhe aqui o que você quer. Aí ele pediu um lanche, pediu um adicional de 2 ovos, porque ele queria aquele lanchão bruto. Beleza. Era um lugar que a gente já tinha pedido outras vezes, então a gente já sabia a qualidade. Quando chegou o lanche, imagina, não colocaram um adicional de 2 ovos. E o lanche dele, sei lá eu porque, por algum motivo, estava muito mais leve do que o meu. Acho que erraram na pesagem do hambúrguer, da carne, sei lá eu. Gente, foi aquela decepção. Ele falou, não tô acreditando. Poxa, hoje eu decidi enfiar o pé na jaca, comer mesmo, e me vem esse lanche aqui, não tô acreditando. Aí na hora a gente ligou lá, olha, fez um pedido pelo iFood, tal, e não veio os 2 ovos de adicional, não vieram. Aí o cara falou assim, hoje tá cheio, eu posso te mandar um lanche, mas vai demorar. Ele falou, não, mas chegou aqui, a família toda tá com lanche, de 2 uma, ou eu vou ficar olhando todo mundo comer, né, e vou ter que ficar de braços cruzados esperando o lanche, ou todo mundo vai ter que esperar e quando chegar o meu vai estar frio, não é justo. Então tá, manda que eu vou comendo esse aqui então, e a hora que chegar, né, eu vou comer esse aí de novo. Beleza.
A gente fez isso, a gente comeu, ele comeu meio puto, né? Mas tá bom. Quando chegou o novo lanche, 30 minutos depois, o motoboy virou e falou assim, então, mas é troca. Eu preciso do outro lanche. Ele falou, o quê? Eu preciso do outro lanche, é troca. Ele falou, não, você não tá falando isso pra mim. É óbvio que o outro lanche eu comi. Você acha que eu ia ficar esperando 40 minutos com todo mundo aqui por um erro de vocês? Então tá aqui, ó. Ele mandou devolver o dinheiro do adicional de ovo, tipo R$4, R$2 o adicional de cada ovo. Então ele mandou devolver aqui o dinheiro dos adicionais, do adicional aqui de ovo, se você não mandasse o outro lanche. Aí ele falou, tá bom, beleza. Nunca mais peço. E pra quem eu puder contar essa história, eu vou contar. E, nossa, pensa no homem que entrou em casa puto. Entrou em casa puto. Aí ele falou, eu não tô acreditando. E eu fiquei indignada. Eu falei assim, gente, não. Primeiro, o que ele ia fazer com o lanche mordido? Me conta. Ele ia jogar fora? Ou ele ia dar pra alguém, ou ele ia comer? O que a pessoa ia fazer com o lanche da troca? Já é meio estranho, né? E simplesmente a pessoa devolve R$4. Olha todo o transtorno que ela causou. Meu Deus do céu. Juro, eu fiquei indignada. Eu falei, não, gente, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível que alguém tenha essa mentalidade. Que empreendedor que tá no mercado, que tem essa mentalidade. Meu Deus do céu, essa pessoa não merece estar com a porta aberta, essa pessoa não merece ter sucesso. Essa pessoa não merece estar no mercado com um pensamento desse tamanho. Gente, é de você ficar muito indignado. Olha o tamanho do pensamento, entendeu? Você já errou. Você errou. Se você errou, você tem que fazer de tudo para você recuperar esse cliente. Você tem que criar 1 milhão de solução para que esse problema não fique no foco do cliente, mas que sim a solução que você deu. Olha, me desculpa, realmente a gente errou. Pode escolher o lanche que você quiser, a gente vai te mandar, isso não vai acontecer de novo. Cara, entregar o lanche com um laço de fita, entendeu? Isso é o empreendedor que merece ter sucesso. Esse é o tipo de pensamento de empreendedor que merece prosperar. Esse pensamento pequeno, esse pensamento medíocre, é um pensamento medíocre, não é o empreendedor que merece estar no mercado, não merece prosperar, não merece estar no sucesso, não sabe o que é empreender. Isso não é empreender. Isso não é empreender. Gente, bora que o assunto tá bombando aqui, né, gente? O assunto aqui tá bombando. E aí eu tô entrando aqui nesse último tópico, que é isso. Sabe, gente? Surpreenda o seu cliente, surpreenda o seu cliente. É tão gostoso você ser surpreendido, não é? Não é gostoso você ser surpreendido? Alguém te surpreender, alguém chegar com um presente que você não esperava, alguém fazer algo por você. Por que não fazer isso pelo seu cliente? Por que não mimar o seu cliente? Né? E quando você tiver qualquer erro, é super normal, gente, as pessoas erram, erros acontecem. Quando você tiver qualquer erro, surpreenda o seu cliente na solução. Surpreenda o seu cliente na solução. É exatamente isso que os empresários de sucesso fazem, sabe, gente? Eu acho que isso é o mais importante, isso que é o mais importante. Então, se livra desse pensamento pequeno. Pelo amor de Deus, não vão ter esse tipo de pensamento. Isso não é empreender, isso não é empreender. Esse tipo de pensamento, desse exemplo que eu dei aqui, sabe? Olha só, eu li uma frase que eu nunca mais esqueci. E eu quero passar isso para vocês. Toda vez que você estiver numa situação em que você tiver que decidir entre proteger a sua marca ou proteger o seu dinheiro, escolha sempre proteger a sua marca. Escolha sempre proteger a sua marca. Eu vou ganhar menos. Eu vou deixar de ganhar. Isso vai me custar dinheiro. Não importa. Sempre escolha em proteger a sua marca. Nesse caso, me fala o que é esse caso do lanche. O que mudou para ele? Se eu tivesse... Eu ia lá entregar um lanche mordido. Um lanche pela metade. O que ele ia fazer com esse lanche, gente? E olha, eu nunca mais peço nesse lugar. Eu nunca mais. E para quem eu puder falar, eu vou falar. Pois é, eu também, Michele. Fiquei bem curiosa. O que eles iam fazer com esse outro lanche?
Quer ver uma outra coisa que aconteceu comigo, gente? Eu acho que eu não tô com sorte. Eu acho que eu não estou com sorte. Era dia, tipo, 1º, 2 de janeiro, assim, esses dias. A gente foi almoçar. E aí era um desses dias que a gente acorda mais tarde e tudo mais, a gente olhou lá no Google. E esse restaurante, ele tava lá aberto, tava lá que o horário de funcionamento era até 3 horas. Ou seja, se você chegar até 3 horas, você vai ser atendido, concorda? Tá lá o horário de funcionamento 3 horas. A gente chegou, era 2h40. Quando a gente chegou, gente, era uma família, 4 pessoas. Não, acho que 3, só eu, Cristiano e a Rafa. Chegamos nós 3, uma família, com criança e tal. Aí, ainda tinha gente, tava cheio assim o restaurante. Aí eles disseram o seguinte: a gente não tá atendendo mais. Falei, oi? Falei, mas no Google tá falando que até 3 horas o horário de atendimento. Mas a gente encerra antes. Agora é só no delivery. Na mesa, se sentar aqui na mesa, a gente não atende mais, mas no delivery atende. Eu falei, ou seja, se eu pegar o celular aqui agora e se eu fizer um pedido no iFood, você vai me atender. Mas se eu sentar aqui dentro do seu restaurante, você não vai me atender? É assim. Eu falei, então tchau. Não volto mais. Na hora, entrei no Google, já fiz uma qualificação. Aí o Cristiano também já entrou, fez uma qualificação negativa no Google. Cara, as pessoas pedem para ser qualificadas de uma maneira negativa. As pessoas pedem. Entendeu? As pessoas pedem, as pessoas buscam isso. Você acha que isso é tipo de atendimento, gente? Com tanto restaurante hoje, com tanta coisa que a gente pode fazer, né? A gente consegue buscar comida de uma maneira tão fácil hoje. A mesma coisa para pet shop. Você acha que isso é tipo de atendimento? Por isso que eu tô falando, gente, que atendimento, bom atendimento, é requisito mínimo. Isso é um mínimo, entendeu? Que a gente tem que oferecer para o nosso cliente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que ainda tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa que as pessoas não estão fazendo, sabe? Então, o mercado pet tem muita concorrência? Tem, mas vamos lembrar que os números estão sempre a nosso favor. Lembrem dessas informações que eu passei aqui para vocês hoje, usem elas como mantra, sabe? E a cada momento de dificuldade que você tiver, a cada obstáculo, você tem que pensar, não, o mercado está ao meu favor, então eu só tenho que fazer a minha parte, eu só tenho que fazer o que compete a mim. Eu acho que isso é o principal, Bom, gente, eu espero que vocês tenham curtido a nossa live de sextou, sabe? Espero que tenha agregado alguma coisa para vocês aqui nessa sexta-feira, né? Na maioria do Brasil já é quase 9 horas da noite, então eu espero realmente que vocês aproveitem todas essas informações. Podem ter certeza que são pouquíssimas pessoas que 9 horas da noite, numa sexta-feira, estão aí se dedicando para isso. Então, parabéns para vocês que ficaram aqui comigo até agora, parabéns para vocês que estão se preocupando. E eu tenho certeza que a gente faz parte de um grupo que está num mundo bem diferente. Está num mundo aí que está buscando realmente crescer de uma maneira muito feroz, que a gente está se dedicando para isso, que a gente vai crescer muito juntos, tá? Então, muito obrigada por vocês ficarem comigo aqui nessa noite. Teremos live de novo na semana que vem. Teremos live na terça e teremos live na quinta. Na segunda-feira eu vou passar o calendário para vocês da semana, para vocês se programarem, tá bom? E olha, para quem ainda não se inscreveu na Semana do Empreendedorismo Pet, tá chegando, falta só uma semana, um pouquinho mais de uma semana, e eu tenho certeza que vai ser um diferencial no seu ano de 2020. Então, se inscrevam aí na semana, é um evento gratuito, gente, 100% gratuito e 100% online. Você pode assistir de qualquer lugar, você pode assistir de qualquer tablet, celular, computador. E é só você se dedicar para participar, tá? Para quem não leu o post que eu fiz hoje, não adianta você se inscrever só não, você tem que participar, beleza? Dá a sua parte, o seu comprometimento de participação, que eu vou estar aqui e eu vou fazer a minha parte. Gente, beijão e encontro vocês na semana que vem. Tchau, tchau.